tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos direto para a nossa primeira página, que a história hoje é uma história que as pessoas já conhecem, é uma história muito triste, na verdade ela é muito trágica e ela faz parte da vida de uma das mais belas atrizes brasileiras e de muito talento também, não é? Com grandes personagens já vividos na telinha. E eu estou falando de Maitê Proença, que dessa vez resolveu falar sobre o assassinato da própria mãe há mais de 40 anos passados, não é? Com detalhes que ela nunca havia contado antes, porque é uma situação que, claro, vocês devem imaginar que acompanha todos os dias da vida dela. E ela mesma diz que ela não gosta de falar desse assunto. Ela fala realmente quando é fundamental, quando tem um motivo, como é o que aconteceu agora, porque ela fez participação na oitava edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. E a mãe dela foi assassinada em casa. Foi uma tragédia de violência doméstica, com toda certeza. E ela esteve participando dessa semana contra a violência em casa e foi onde a Maitê resolveu contar mais detalhes de como as coisas aconteceram. Porque o pai, né, ela disse que ela tinha uma vida normal, a casa dela era feliz, inclusive, não é? Ela era uma menina bem de vida, uma menina bonita, que falava vários idiomas, os irmãos bem, a mãe, professora de um grande colégio em Campinas, o pai magistrado, enfim, tudo dentro da casa e fora da casa corria normalmente. Ela disse que tinha uma casa que parecia inclusive alegre, né? Uma coisa de viver em harmonia todo mundo. Ninguém poderia imaginar que o pai fosse assassinar a própria mãe dentro de casa e com 16 facadas, na verdade. E foi isso que aconteceu e ela era apenas uma adolescente. Mas há uma coisa que sempre chamou a atenção na história da Maitê Proença, que só agora ela está revelando o motivo, é que o pai, por esse crime bárbaro, hediondo e cruel, ele foi absolvido 2 vezes. E ele foi absolvido 2 vezes, principalmente por conta do depoimento dela. Principalmente por conta da própria filha estar tomando a defesa dele nos tribunais. E ninguém entendia uma coisa dessa. Durante muitos anos, as pessoas explicaram assim, puxa vida, já tinha perdido a mãe, não queria ficar sem o pai, não queria ver o pai apodrecendo numa cadeia. E ela fez isso por piedade. Na verdade, nessa 8ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, segundo o jornal O São Gonçalo, ela contou que ela deu esse depoimento em defesa do pai por medo de ser assassinada dentro de casa também. Olha só a extensão desse trauma e dessa tragédia. Ela viu praticamente, né? Foi dentro de casa que a mãe foi assassinada, mesmo que ela não tenha visto o exato momento, foi dentro daquela casa. E aí ela ficou com medo que acontecesse com ela também. Ela também era mulher, né? Ela era filha, ela não sabia o que podia acontecer. Ela tinha medo desse pai, apesar de tanto que doía vê-lo numa situação como essa também. Tanto que ele, depois, os últimos anos de vida dele, ele passou no manicômio, na verdade. E ela disse que teve um momento em que ela perguntou para o pai: por que você já não deu um tiro na minha mãe, ao invés de 16 facadas? E o que ela ouviu desse pai é que a faca era uma extensão do próprio corpo dele. E eu já vi isso já ouvi isso de várias pessoas, de vários criminalistas, né? Dizendo, e psicólogos também dizem que quem prefere faca é porque sente que é como se ele mesmo estivesse ferindo com a mão, que aquilo é uma extensão do próprio corpo dele. É quando a pessoa tem uma raiva mortal da outra que quer tirar a vida com as próprias mãos, né? E a faca é o que simboliza esse tipo de coisa. E essa foi a resposta que a Maitê Proença teve do próprio pai. Então a descrição que ela faz dessa história, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão ver também o que ela diz em relação a quem sobrevive a uma tragédia como essa, que é o caso dela. Porque olha só,
a mãe assassinada, o pai se mata, né, depois de passar um tempo no manicômio, um irmão morre de tanto beber e o outro irmão da Maite Proença, ele vai pelo caminho das drogas pesadíssimas. Então ela pergunta, ela fala, o que pode sentir uma pessoa que sobrevive a tudo isso? Porque a vida dela foi completamente diferente, marcada totalmente por essa tragédia, mas ela nasceu com o dom de interpretar, ela nasceu com talento, ela nasceu com uma beleza que todo o pessoal da época em Campinas comentava que era a própria beleza da mãe, né? Talvez daí o ciúme doentio do pai, e ela fez sucesso na vida, e ela se casou, e ela teve a filha, enfim, ela teve uma vida mais dentro dos padrões do que os outros que não conseguiram completar um ciclo de uma maneira mais saudável. Então, olha só o que ela diz, e que eu vou ler aqui para vocês, segundo publicado no jornal O São Gonçalo, que diz o seguinte, olha, ela lembrou que a rotina dos pais não demonstrava que algo tão violento fosse ocorrer dentro de casa. Por isso que prestar toda atenção, né, às vezes não basta, porque às vezes as coisas explodem de repente, são imprevisíveis, você não tem como prever a violência doméstica, em muitos casos, né? E ela diz, eu não gosto de falar muito sobre isso. Nós tínhamos uma família perfeita. Eu tocava vários instrumentos, eu praticava esportes, eu falava idiomas. A minha mãe tocava piano de cauda e o meu pai, quando ele chegava em casa à noite, ele contava histórias e fábulas da mitologia. Havia mágica. Mas depois da morte da minha mãe, ele foi morar em uma chácara e mais tarde ele morou em um manicômio. Eu perguntei a ele por que não atirou na minha mãe e ele disse que a faca era uma extensão do corpo dele. Tudo isso ela contando ali para toda a plateia da 8ª edição da Semana de Justiça pela Paz em Casa, não é? Apesar do crime ocorrido em 1970, olha só, ela disse que o pai foi julgado 2 vezes e absolvido com a ajuda de depoimento dela. A atriz explicou que teve receio de também ser morta pelo pai. Por isso, ela teria agido dessa maneira, que é a resposta que só vem agora, em 2017, depois de um crime acontecido em 1970, né, e que durou vários anos para ser julgado e que teve os depoimentos dessa filha adolescente defendendo esse pai que assassinou barbaramente a mãe dela. Por que que ela teria feito isso? E só agora ela responde a mais absoluta verdade, né? O medo de que ela fosse morta da mesma maneira. Agora, ela também hoje, já mulher madura, né? Já com vários ciclos da vida vividos, ela diz que acha que aquele homem, que é o pai dela, não era um assassino. Ela diz, eu acredito que ele não teria mais agido dessa maneira. Ele tinha cometido aquele gesto de loucura que tinha destruído a nossa casa, mas ele não continuaria naquela prática. Ou seja, ela acha hoje, olhando, né, depois de tantas décadas desse crime bárbaro, quando ela olha para essa história, ela acredita que o pai matou a mãe, mas ele seria incapaz de matar qualquer outra pessoa. Ele não continuaria matando. Aquele foi um episódio único na vida dele. Essa é a visão que ela tem. E essa grande violência acontece em uma escala. Não acontece num rompante, diz ela. A situação neurótica é que leva a isso. Eu acho que a minha mãe não foi cautelosa, porque ela conhecia a pessoa rígida que era o meu pai. Faltou alguma coisa na forma de agir daquela família. E a Maite finalizou a participação nesse evento, não é? Na Semana da Justiça pela Paz em Casa, dizendo o seguinte, dizendo que as vítimas precisam procurar por ajuda. E aí que ela fala em relação aos irmãos também. E ela diz o seguinte: quando acontece uma coisa, não é só a mãe que sofre, as outras vítimas também sofrem. A violência atinge a todos. Eu tinha 2 irmãos, um se matou de tanto beber e o outro entrou para as drogas pesadas. Meu pai acabou se matando também. Então, quem sobrevive a isso, como no meu caso, passa a vida se perguntando se tem valor. Passa a vida se perguntando, por que eu não consegui impedir essa tragédia? Ninguém pensou na gente, naquela estrutura alegre. Nada daquilo
foi levado em conta, revelou a atriz Maitê Proença. Essa reportagem, inclusive, está no site R7, não é? E é uma reportagem que com certeza atinge em cheio o público, os fãs da Maitê Proença, e ainda mais nesse país que a gente vive, que só aqui em São Paulo, nos últimos 2 dias, 3 dias, a gente teve 4 feminicídios, 4 casos de assassinatos de mulheres dentro de casa, e alguns deles, não é, em presença dos próprios filhos pequenos. Uma situação parecida com essa vivida pela Maitê lá na década de 70, lá no ano de 1970, na cidade de Campinas, interior aqui de São Paulo. Então vocês veem que o tempo passa, né? Décadas passam, os anos estão aí sempre batalhando nesse assunto, sempre marcando essa história. Já se mudou muito da mentalidade em relação à mulher, mas muito pouco a ponto de chegar a impedir que crimes como esses aconteçam. Acontecem há séculos e continuam, infelizmente, acontecendo. Então a gente tem que continuar batendo nessa tecla, tem que continuar conscientizando, tem que, se possível, e eu acho que é possível, não é? Endurecer, enrijecer essas leis que punam esse tipo de caso, porque o que a gente tem aí, por mais bem intencionada que tenha sido feita, que tenha sido promulgada, não funciona a ponto de impedir ou pelo menos de diminuir o número de assassinatos de mulheres dentro de casa, fora de casa, mas da violência doméstica realmente que a gente tem visto no nosso país. Nós somos um dos campeões do mundo em termos de assassinato de mulheres, para vocês terem uma ideia. Então, quando ela enfrenta o público, quando ela vai para uma plateia, Maitê Proença, quando ela vai falar sobre violência em casa, ela está mostrando como esse tipo de coisa é antigo, né? Como esse tipo de coisa marca para toda a vida e como esse tipo de coisa não destrói apenas aquela pessoa que morreu, destrói também a família inteira, não é? O caso da pessoa que matou, aí já tem, claro, que assumir as consequências, mas é isso realmente, gente, atinge uma família inteira e ela dá graças a Deus por ter sido uma sobrevivente, com todas as marcas, com todas as cicatrizes, mas ela é uma sobrevivente, ela é um ponto de luz nessa escuridão que foi a vida dela desde pequena, depois que essa tragédia aconteceu, tá certo? E é isso, puxa vida, né? Toda a nossa solidariedade hoje e sempre para Maitê Proença, porque só de falar nesse caso, só de imaginar o que ela possa ter passado e como isso ainda mora dentro dela e vai morar para sempre, a gente entende, ou pelo menos imagina a dimensão de viver uma coisa tão terrível quanto essa, tá certo? Bom, começar a nossa roda da fofoca, tá aqui o Arotura, boa tarde, querido, pessoal. Márcia Pelvezan, site TV Foco, Revista Tititi, aqui com a gente. Impressionante essa história, né, Márcia? Eu conhecia a história, mas não conhecia nessa profundidade. Ela nunca deu esses detalhes. Não, eu sabia que ele tinha matado a mãe e sabia que ele tinha se suicidado. E achava que era no mesmo momento. Sim. Mas não foi, né? Porque ele chegou aí para um sanatório, ficou lá, depois é que ele cometeu o suicídio. E eu não sabia dos 2 irmãos também. Ou seja, uma destruição total. E de verdade, eu não sei como é que ela aguentou, porque deve ser muito barra. Né? Porque sozinha, ela deve ter sido criada por alguém, né? Deve ter, ela viajou muito o mundo, né? No final da adolescência. A vida de modelo, ela foi modelo mesmo, bem no né? início, né? A aparência, como você disse, chamava muita atenção. Beleza, né? A beleza, né? Sim, agora, me remete a uma história que é muito próxima dos dias atuais, não tão próxima assim, que é a história da Suzane, Nossa, né? eu pensei Porque nisso assim, é o também. primeiro caso de destruição familiar total. A gente viu o irmão da Suzane passando recentemente todos aqueles problemas, né? E a gente não teve mais notícias, mas lembra muito, porque destrói uma família. A gente amanheceu com a notícia de que o Christian Cravinhos, né, um dos irmãos Cravinhos que assassinaram os pais da Suzane, amando dela, em liberdade. Agora não é nem condicional, é regime aberto, não é o semi-aberto. Quer dizer, os 2, né, morreram da forma bárbara e eles vão ter direito de continuar a vida, porque eles são jovens, que eu já conversei com advogados, eu não sei se passou, se mudou alguma coisa, mas a gente não pode chamar de assassino, você sabe? Depois que a pessoa cumpre, ela não é mais assassina. Senão a gente é que pode ser processado, gente é processado, né? E a gente periga a gente ir pra cadeia. Exatamente. Você não pode usar a palavra E no caso da Maitê Proença, quando a gente fala
fala que ela deu um depoimento que foi, acho que fator preponderante aí para fazer com que o pai fosse absolvido, você fica pensando, né? Tudo bem, foi lá isso aconteceu em 70. A gente não sabe quando que ocorreu esse depoimento, mas deve ter sido lá para época. 2, 3, 4 anos depois, agora a justiça naquela época já não funcionava, agora continua não funcionando e por isso que é importante as pessoas terem coragem, né, e contar realmente. Exatamente. E por isso que continua, tantas mulheres continuam mulheres, gays, enfim, sendo assassinados brutalmente, porque não tem punição. O cara vai lá, mata, se o cara tá na rua agora. Não tem punição. Você é condenado a 30, você faz 6, tá tudo bem, já saiu e tomou banho de sol lá e pronto. Bom, vamos fechar essa história, né, mas que eu acho que a gente precisaria ter pena de prisão perpétua, precisaria realmente. Para crimes hediondos, né? Exatamente. Sim. A mãe radical, né? Mas acho que é isso. Não, mas é isso mesmo, porque você vê o Manfred e a Marísia, os pais da Suzane, né, não voltam nunca mais. E os caras vão poder continuar a vida na boa, e o André daqui pra também frente, talvez nunca mais se recuperar. Ele não é um sobrevivente, na verdade, né? Ele foi destroçado, genial, né? A Suzane tem os direitos que ela teve, que a gente sempre fala, que deixa todo mundo com os olhos arregalados, inacreditável. Inacreditável. Esse nosso país tem muito inteiro, sabe, né? o que evoluir em termos do que seja realmente justiça. Mas olha aqui, vamos começar nossa roda falando de uma coisa bonitinha, viu? Que foi a namorada do Marcelo Rezende ter feito uma tatuagem em homenagem a ele. Vocês viram? Bonitinha, né? Achei muito legal. A Luciana Maceda publicou hoje, né? Olha só. Love, amor e o símbolo do infinito, e né? com direito à legenda, né? Mais uma vez mostrando todo o otimismo dela. Qual foi a legenda? Dizendo que mais uma vez eles venceram, que estão juntos, que tem fé, tem amizade, tem amor. Então, mais uma vez, a apoiadora do Marcelo Rezende, nesse momento tão difícil, né? Achei muito legal. Agora, eu não sou a favor, esse não é o caso, mas não sou a favor de tatuar o nome do parceiro ou da parceira que seja. Mas ela fez uma coisa mais geral, né? Ela fez amor, que é o que os une, e o símbolo do infinito, ou seja, isso caiu muito bem. Caiu muito bem. Muito legal. Simples, bonitinha, né? Fofinho. E uma homenagem, sim. E que deve ter feito muito bem pra ele, sem dúvida, né? Muito legal, realmente. Acho que ela tá fazendo muito bem, né, Sônia? Ela tá sendo uma apoiadora, se mudou pra casa dele como nós noticiamos aqui. Né? Então tá sendo uma guerreira. 4 meses já morando com ele mesmo, tá? Com o Marcelo Rezende nessa batalha. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos ter os bafões com o Felipe Campos. E entre os bafões tem o mapa astral do Marcelo Rezende. Olha, eu tive dando alguma olhada, assim, tem umas coisas tão interessantes de se falar. Inclusive o mapa astral fala sobre doenças, como elas se desenvolvem e por conta de quais emoções. E que a pessoa do signo dele, do ano dele, pode passar por esse tipo de coisa também. É muito interessante. Daqui a pouquinho o Felipe Campos passa essas coisas aí pra gente nos seus bafões, tá certo? É muito interessante, né? Muito legal. Muito. Ontem ele falou de mapa astral aqui, eu nem me lembro de quem, acho que foi foram 2 mapas astrais, e assim, foi um sucesso danado, o pessoal queria saber também, não sei o quê, aí estão pedindo para fazer. Foi da Eliana e da Adriane Galisteu, é verdade, que a Galisteu pode ser contratada de fato para elenco fixo da Globo, não só para Dança dos Famosos, e que a Eliana pode receber uma proposta para deixar o SBT. É 2 coisas que o mapa astral aponta. E 2 coisas fortes, né? 2 coisas fortes. Aí o pessoal começou a pedir, mas faz de outro artista, isso, aquilo. E todo mundo, a maior parte dos pedidos que o Felipe recebeu foi para mapa astral do Marcelo Rezende, que todo mundo quer saber notícias, né? Da recuperação dele, essa coisa toda. Então hoje a gente vem com o mapa astral. Felipe já está na redação? Então vamos que ele tem para falar. Oi, Felipe! Boa tarde, Sônia. Tudo bem, gente? Tudo, e você? Tudo bom? Marcinha Lindo. Piovesan. Lindo, amor. Olha o aroma. Dá uma palhinha. Tudo bem? Dá uma palhinha pra gente. Pois é, estava falando do mapa astral do Marcelo Rezende, bem revelador, viu, Sônia? Sim. Foi interessante, procurei novamente a Márcia Gregório, que está colaborando super com essas histórias, e aí ela aponta umas histórias muito legais sobre a situação atual e por que talvez elas se desenvolveram, né? Alguns aspectos que são bem interessantes, assim. Ele é de Escorpião,
com a lua em touro, enfim. Ele é de escorpião, Ele é de escorpião, Caramba, com a lua novembro em faz touro. aniversário. Novembro faz aniversário. E também tem, olha, eu acho que hoje nós vamos chegar na idade real da Glória Maria. Que sacanagem. Esse é o maior enigma. Você acha maravilhoso? Não, eu acho que é um grande Eu enigma. acho uma sacanagem, é um grande enigma, realmente. Se ela não quer falar, o que você tem que xeretar? Eu levei muito a sério, levei de lição de casa. Tá. E comecei a pesquisar, enfim, mas tem um detalhe que eu acho que a gente vai conseguir desvendar essa história, viu, Sônia? Depois você que aguente. Olha, a gente imagina quanto. Mas ela tem carinha de 35, 40, tá bom demais. Corpão maravilhoso. Mas vocês sabem que eu na idade que aponta depois das histórias que eu fiz, eu achei que ela tá ótima para a idade que ela tá. Eu acho a Glória Maria tão bonita. Eu acho ela uma mulher tão diferentona, bonita, estilosa, e sem dizer que é muito gente boa, né? Muito competente, né? Extremamente. Também tem Luan Santana. Sim. Olha, Luan Santana que vai enlouquecer aí a tarde de todo mundo. Ele cuida dos cabelos tanto quanto o Aron também cuida. Vai pegar no meu pé hoje. Eu tentei fazer um topete hoje. E enfim, tem muita novidade aí pra você. Então, tá bom? daqui a pouquinho você volta, Volta gente. logo, Chama, hein? tá? Beijão pra você. Tomando um cafezinho aí. Então, são os bafões, mas não perca não essa história do mapa astral, que realmente é muito legal, muito legal. Deixa eu dar um alô pra Mara Maravilha, nossa querida Mara Maravilha, não é? Porque desde ontem ela está sendo assim, mais, como é que diremos? Ela está sendo chicoteada. É quase esse termo. Nas redes sociais, porque ontem, no programa que ela trabalha, no Fofocalizando, ela disse coisas em relação à transformação da Ivana em Ivan, na novela A Força do Querer. E aí o pessoal ficou muito bravo com a Mara, que ela disse que agora ia ser de Ivana, ia passar para ser Ivo, não é? Uma coisa dessa. E que só essa história de que para procriar realmente só homem e mulher. Então as pessoas não perdoaram. Não. E ela passou a noite sem dormir, ela passou a noite sem comer, ela tá muito, porque ela já passou por uma situação dessa um tempo atrás com a neném, né? Que ela perguntou quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, naquela história da gravidez, da produção independente. Foi uma coisa doida. E ela não quer passar por isso de novo e ela já está passando outra vez. Então, ela queria que ficasse claro que ela realmente fala as coisas de acordo com a religião dela, não que ela seja, porque ela acha que o rótulo de homofóbica que está todo mundo colocando é quando você tem raiva da pessoa, quando você agride, quando você aceita, você não aceita e nem quer conviver. E ela falou, e não é isso, não faço diferença entre as pessoas, eu não vou gostar mais ou menos, eu só não concordo que seja assim por conta da minha religião, eu sigo a Bíblia, e esse é o ponto da Mara Maravilha. Então, Mara, tá explicado aí o seu lado, vamos ver, né, se agora diminui aí o massacre. Ela como deu uma você resposta, falou, né? chicoteada, e acho que não faz muito sentido o termo homofóbico. Eu entendo que as pessoas se rebelaram, ficaram revoltadas, sim, mas quem conhece a Mara de perto sabe que ela é rodeada por pessoas que são gays, pessoas que trabalham com ela, então, não sei, mais uma vez caiu no olho do furacão aí, né? Exatamente, e faz parte, né? Mas tá dado o lado da Mara, tá certo? Bom, tem uma outra coisa pra gente comentar aqui, que é a seguinte, aliás, falando nesses assuntos, não é, de sexualidade, o Ronaldo Esper, agora tá todo mundo falando que ele deixou de ser gay, lembre-se, ele mesmo contou aqui pro nosso programa, numa entrevista que ele fez, acho que foi com a Cintia Lima. E o que acontece? Ele deixou de ser gay e agora ele tem uma namorada. Tanto que o Flávio Rico estava dizendo hoje que ele viaja a cada 15 dias para Paris para poder ver essa namorada. E que ele está sendo plenamente correspondido nessa paixão. O que você acha disso, Marcinho? Eu acho que ele tem que ser feliz. Agora é chique o namoro, né? Nossa, olha,
uma simples ponte aérea, São Paulo, Rio já é complicado. Imagina, São Paulo, Paris. Não, não de quebra, ele não foi procurar uma mulher brasileira, nenhum problema, as mulheres brasileiras são lindas, mas ele se apaixonou por, se eu não me engano, é uma francesa, é uma pessoa... centro da moda do mundo, claro. Capital da moda, né? Tem que fazer a conexão aí, né? Mas realmente, essa mudança dele causa surpresa, mas a Marcinha resumiu muito bem, né? Homem ou mulher, com quem ele queira ficar, qual a religião que ele seguir, que ele seja feliz, cada um na sua aí, né? Verdade, eu também acho, porque ficou a maior polêmica também nas redes sociais. Imagina essa história, ninguém deixa de ser gay, ele tá fantasiando, fizeram lavagem cerebral no Ronaldo Esper, e nessa história de namoro não rola, não vai acabar não dando em nada, enfim, olha, técnicos em sexualidade, nossa, o que não tem milhões, igual no futebol também, não é? Então, deixa rolar, gente, sabe? Como a Marcinha falou, ele estando feliz na vida dele, ele faz o que ele estando bem feliz, entender, Sônia, né? E respeitando o que é, parece que ele tá seguindo a cartilha dele, tá seguindo a vida dele, respeitando a opção do outro, né? A maneira como o outro leva a vida. Então tá bom. Não é ele que tem que ficar respondendo as questões existenciais e sexuais pra ninguém. Ele tem que fazer o que ele acha e o que fizer bem pra ele, né? Tem muita gente que critica e fala, não existe ex-gay. Eu talvez concorde um pouco. Eu concordo totalmente. Não é? Eu concordo. Mas agora, assim, ele tá apaixonado por uma mulher, também é muito legal. Também é possível, tudo é possível nesse mundo, né? Ainda mais se tratando de sexualidade humana, né? Eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que a gente já viu tantos episódios aí, né? Não dá a coisa mais ficar, diversa do mundo. Estratificando. A Fernanda também. Gentil é o caso contrário, né? Ela foi casada com um rapaz, formou família, se separou e hoje está super feliz com Daniela Mercury. A Daniela Mercury. Casada, 2 filhos, né? 2 filhos. Pois é, os casos inversos, 20 né? anos ela foi casada. O Ronaldo teve relações com homens, não sei, e depois agora está com uma mulher. Sempre e foi o muito inverso discreto, também, né? Sempre muito discreto, né? Ele só abriu o jogo recentemente com essa história de que decidiu deixar essa homossexualidade para trás. Exatamente. Com a história da entrada na religião também, né? Que ele pegou firme, né, mesmo, Sônia? Ele né? ficou devoto ali, né? A religião tem uma influência muito grande, determinadas religiões, sobre a sexualidade das pessoas. Então, muita coisa é mexida ali, às vezes até as pessoas tomam outros rumos, mas aí é o que opção também de não cada quer dizer que era também. errado antes. Exatamente. Né? Exatamente. Aí não é a escolha, realmente, né? Continuar, ficar, sei lá, fazer o que quiser. Tem que escolher exatamente como isso. Diria Lulu Santos, toda forma de amor vale a pena. Agora tem a sugestão, né? Tem a sugestão que talvez eu esteja apressando as coisas, mas ele pode se casar, porque se ficar viajando a cada 15 dias para Paris, deve cansar o bolso e deve cansar a pessoa também, né? Também, casar né? talvez faça mas é um bem, cansaço. Olha, eu acho que eu iria toda semana. Nossa! Podia ser em Nova York, né, Sônia Abrão? Sei que você gosta muito de lá. Eu amo, nossa senhora, amo. Olha aqui, Ronaldo, seja feliz, tá bom? Aliás, por falar em Ronaldo Esper, daqui a pouco a gente vai falar umas coisas do casamento da Tiziane Pinheiro, porque a gente tem uma entrevista com a Ana Hickman, que já nós vamos colocar para vocês. A Ana fala sobre todo o processo agora que o cunhado dela vai ter que enfrentar por conta daquela tragédia lá no hotel em Belo Horizonte, não é? Por causa da morte do perseguidor. Então ela fala sobre isso pra gente, pra nossa repórter Cíntia Lima, mas no meio dessa história triste ela dá uma notícia bonitinha, porque o filhinho dela vai ser pajem, não é? Que é o parzinho da dama de honra no casamento da Tiz com o César Tralha. Olha que legal. Bonitinho. Vai ser muito E a Ana Hickman é bonitinho, madrinha, não é, Sônia? Ela é madrinha. Ela é madrinha. Eu vi uma entrevista do quarteto do Hoje em Dia lá no Porchat, e aí eu lembro que até o César brincou que ele não ia ser nada, né? Mas as meninas, todas elas vão ter papel fundamental no casamento da Tícia. E são amigas, vai né? ser uma festona, né? Vai ser muito legal mesmo. É um casamento muito aguardado e, como vocês sabem, para esse ano ainda. Como é aguardado também o nascimento da Manu, a filhinha da Eliana, gente. Aliás, hoje cedo, a Eliana já estava postando uma foto linda daquele barrigão que, meu Deus do céu, tá explodindo. A Manu já tá chegando. Eu repostei no meu Instagram, botei uma cegonha, assim, já trazendo.
já está no 8º mês. Gostoso. Olha que maravilha, olha que linda E que essa ficou a história barriga dela, né? É uma barriga linda, né? Linda, Eliana tá né? lindíssima. Linda mesmo, olha que barra. Essa história do isso. descolamento da placenta não foi no 5º mês? Acho que faz um tempo. Foi no quarto. Não, foi no quarto. Foi no quarto. Olha só, então ela faz 4 meses dessa vida, nessa batalha. De repouso. Mas olha como a Manu foi crescendo. Ela disse que a Manu tá gordinha já, dentro da barriga. E olha, eu vou fazer muito um legal. chute, hein? A barriga não tá baixa. A gravidez com certeza se estende até o final do nono. Sim, por aí. Né? Porque a barriga não tá Não tudo tá bem. baixa, A natureza não. é que ela que manda. Mas vai ser incrível, Mas a barriga né? não tá baixa, não. Se então, a Eliana cumprir os 9 meses, vai ser incrível. Nossa, vai ser excelente. Assim, porque normalmente dá problema, segura até 7º, 8º mês, não chega Tivemos no nono. caso assim dentro é mais de casa, difícil. Segurou, mesmo. descolamento de placenta. É, segurou até o 7º pro 8º. Eliana tá indo do que isso bem. Não passa. E ela tá indo. Ela vai chegar, parece, né? Nos 9 meses. A Marcinha falou bem. A barriga tá redonda, não tá bojuda ainda. Quando o bebê já nascer, desce pra se encaixar. Não tá ainda, viu? Vamos ver o que ela disse na legenda, que é o seguinte. Ela, que é a Manu, né, está crescendo com saúde e já é muito amada. Estamos te esperando, Manuela, tá vendo? Já tá chegando aí numa reta decisiva mesmo, né? Ela já tá chamando, Malu, vem! Realmente, viu? Eu, no final da minha gravidez, eu tava tão gorda. Assim, eu andava feito uma pata. Eu já não aguentava mais. 25 quilos. Nossa, bastante. Eu engordei muito. É bastante, não é? 25 quilos? Pelo amor dos deuses, e pra perder isso mas depois, o Chundon nasceu né? grande. Mas ele nasceu com 52 centímetros e mais de 4 quilos. Ele é grande até hoje, tem 1,90m. Correspondeu. Mas aí eu ficava igual a Eliana. Vem, filho, nasce, pelo amor de Deus. Para com isso. O que você tá esperando pra nascer, né? Aí, graças a Deus, a Karina Bach também, né? A gente viu aí, ela também deu uma boa engordada. Não tem como a gente dizer que não. É verdade. Ficou uma grávida bonita, mas... Ali eu acho também que tem muito da história do bebê de proveta. É muito hormônio. É muito hormônio. Antes, né, no tratamento. Exatamente, para segurar mesmo o embrião. Aquela coisa tem muito hormônio, né? Mas deu tudo certo e o bebê também. É muito, depois assim, ela perde isso, ele é né? muito fofo, ele é muito Mas rico, como ele é né? bonito. Ele é muito bonito. Gente, Ele é muito e eu ainda bonitinho. acho que ele é ruivo. Você acha que ele é ruivo? Eu achei que era loirinho. Eu não sei, ele tem uma coisa avermelhada, assim, que eu acho lindo também. Ruivo, adoro ruivo. Acho muito legal. Tem carinha de joelho? Não tem, né? Não tem a carinha de joelhinho. Aí já Não nasce tem. Assim. Você sabe que eu estava discutindo isso com a minha mãe outro dia? Porque minha irmã tem mania de falar que todos os bebês têm cara de joelho. Eu falei, isso era antigamente. Eu não acho. Isso era no século XX. Hoje em dia, não sei se mudou a alimentação, condições, meio ambiente. Ele já nasce de olho aberto. Cabeludo. A pele é bem mais lisinha. Essa coisa toda, Não nasce né? tão enrugadinho, tão vermelhinho. Já nasce prontinho. Eu acho que o líquido amniótico já é perfumado, sabe? Já tem hidratante, alguma coisa mudou nessa história, porque realmente eles nascem bem mais bonitinhos, né? Pois é. Karina Bach teve uma gravidez, é isso que eu tava dizendo, ela deu uma engordada também agora, e ela é super fitness, né? Agora ela vai voltar, né? Daqui o corpo vai eliminando tudo, ainda mais que ela tá amamentando. A mais impressionante, aí vocês, não sei se vocês vão concordar, é a Andressa Suíta, né? Como é que pode, né? É impressionante. Ela tá com o corpo, a barriguinha dela já voltou pro lugar, a barriguinha, nenhuma barriga ali, isso lembra, a Eva da Angélica já tem 4 anos, né? E logo que ela nasceu, acho que 1 mês, 2 meses depois, no máximo 3 meses, a Angélica já estava com isso, ela já tinha 2, né? Com a Carla Pérez foi assim, ela já tinha 2, é mais complicado voltar, né? Mas elas são muito dedicadas e realmente acabam com questão de importância, né? Nada, é porque é uma grade afetiva e a emissora preza muito isso, né? Então seria realmente a dobradinha que eu particularmente acho que funcionaria demais. Eu acho ainda mais a Eliana entregando para eles, já faz uma super escada. Para a Patrícia Bravanel, Sônia, eu acho que ia ficar muito bem, porque assim, faz todo sentido, porque o Máquina da Fama saiu do ar, falaram que é a questão da gestação e a gente acredita. O último é segunda-feira agora, e vai completar, e completou essa última segunda, a 3ª semana consecutiva em que ela ganha
do Dancing Brasil Pois da é, vai Xuxa. sair Ela de uma voltou forma- a ganhar. Ela vai sair por cima total. Quero ver o Silvio gozar da cara dela agora, né? exato. Quero Cuidado ver. que ele arruma uma forma. Agora, o que eu ia dizer, cuidado, ele sempre arruma uma forma de caçoar. Não dá ideia, né? O famoso não dá ideia que eles ideia. Mas assim, a Patrícia Bravanel estreando aos domingos é uma grande responsabilidade. Ela já tá aos domingos Ela tá cobrindo a Eliana. fazendo esse esquenta todo, né? Mas Ela o tá grande problema dos domingos hoje é a audiência que o Celso Portiolli entrega com um domingo legal pro programa que vem na sequência. A Eliana não deslancha tão bem, também por conta da audiência que recebe antes. Celso Portiolli pode ficar até incomodado, mas ele tem 2 horas de programa e o que ele reclama é que quando ele começa a deslanchar, acabou o programa. Ele pega o esse horário fervo é da de lascar concorrência também, ali, né? esse horário é Ele de pega 2 campeões, um atrás do outro, assim, é muito complicado. fácil, E horário o problema não é fácil. não é ele, também o tipo de programa, que de repente já não funciona mais, Em né? 2 horas, o Domingo Legal, ele praticamente morreu, né? Porque você não tem mais aquela essência do que era o programa deixado pelo Gugu. Não, foi mudando, né? Foi Tinha mudando, que ser até o próprio mudado programa mesmo. do Domingo Legal com o Celso Portiolli, quando ele assumiu logo na saída do Gugu, tava ok, tava indo muito bem. Mas aí picotaram. E essa história da Eliana ir para as 13 horas, com certeza ela não vai sair do ar às 15, pessoal. Ela não vai ficar com 2 horas. Não vai. Vai ter que dividir o horário com a Patrícia Vai de ficar igual com para igual. 3 horas, não é? no mínimo, assim. Então, vamos aguardar. Tudo isso é para 2018, elas já terão tido os seus bebês, né? Já é outro ritmo de vida e o domingo fica modificado. A ideia me agrada, eu acho bem gosto legal. também. Eu E gosto o Celso também. vai pro sábado. E o Celso para o sábado, aí é que não se sabe se nas noites de sábado, revivendo o Sabadão Sertanejo, ocupando aquele horário com alguma outra atração com Ou ele, Viva a Noite. ou a triste história, lá é o Viva a Noite, né? Era Que é um maravilhoso. título fortíssimo também. Ou essa história de que, não, sai mesmo o Raul e ele fica com as tardes, o que eu não acredito Não faz particularmente, não faz sentido que o Também Raul, acho além que de ser o grande Raul, tá indo muito bem na audiência, graças a Deus. Mas olha, por falar em Gugu, ontem amei. foi 1 ano, primeiro aniversário Legal. do programa do Fábio Porchat. Tapa na cara de quem duvidou que ele fosse Nossa, conseguir tapaço. chegar lá. Olha, né? conseguiu. Porque olha, ele estreou detonadíssimo, na verdade. E até a gente aqui detonou. Foi, depois você foi lá dar uma Depois eu entrevista fui pra- lá, depois ele me chamou pra ir lá explicar por que eu tinha detonado tudo aí. Mas, assim, a gente viu, e também nós falamos aqui o tempo todo, o que ele batalhou para ir mantendo o programa, né? Ele foi se envolvendo, ele foi participando total, ele não ficou só esperando a produção, me traga um grande nome, porque muitos fazem isso. Não, ele vestiu a camisa, ele foi pra rua, ele viajou, ele inventou Ele quadro, escreve o ele programa, participou de sim. todas as brincadeiras, ele escreve o programa, enfim, eu acho que ele merece realmente, né, os parabéns por esse Foi primeiro muito ano legal. que ele conseguiu com o Fábio Porchat, porque se depender só do pessoal, né, só das críticas, ele já teria Não abandonado sai no da primeiro cama, né, segundo Sônia? A mês. gente sabe E a disso. Record por ter apostado, né? Também sim. não abriu mão dele, como não abriu mão da Xuxa, né? Sim, Foi mais sim. sério ainda o caso da Xuxa. Não abriu e olha aí, tá colhendo os bons frutos agora. E ontem o com Gugu Porchat falou isso, também. né? Ele falou? O que Gugu ele falou que realmente foi uma grande aposta, que o Fábio vem crescendo como apresentador, que se consolidou, que trouxe o humor que era da internet, né? Coisas assim que trouxe, que né? é difícil, que trouxe para a TV aberta, que é uma coisa muito difícil, muito competitiva. E o Gugu também, né? Tem que dar parabéns para ele, porque ontem foi legal tão o papo, legal, não o foi? programa foi legal. e o Vamos papo- dar um tapete vermelho, foi. tá? Vamos. Vamos dar 2. Vamos Vamos dar dar pro dois pro Gugu e o Fábio. outro pro Fábio. Vamos dar um tapete vermelho também pro Porchat. Eu quero dar um também. E ele tem também homem e mulher. Mulher. Mulher, aqui. Vamos saber para quem já. Mas não tá nada difícil descobrir para quem eu vou dar. E olha aqui, porque também ele tem uma personalidade muito definida, né? O Porchat? Não é cópia de nada nem ninguém, tudo é Não. talk show, mas ele é o dele e pronto. Tem Não, a é cara dele, a cara o programa, e eu acho isso muito legal. É muito difícil personalizar. Tem seguir o próprio identidade, caminho, né? Identidade. Tem identidade, é a cara dele, é o jeito dele, o humor dele, é maravilhoso. Então, vamos sabe? lá. Parabéns, mais muitos anos aí, deixando as nossas Sim, noites claro. deliciosas. Agora eu agarrei paixão, vou dormir, não vou dormir no meu paixão. Ainda emendei Olha. ontem no Pedro Bial, fui Foi. dormir 2 da manhã. Gente do céu, olha aqui, tem Gugu, Porchat e a Marcinha tem com um certeza. tapete vermelho.
Teve direito à banheira do Gugu ontem, né? Vamos Essa comentar. grande atriz que o Brasil está vendo nascer e que há de ficar por muito tempo na nossa TV, que é a E aí ela justamente aponta umas histórias muito legais sobre a situação atual e por que talvez elas se desenvolveram, né? Entendi. Alguns aspectos que são bem interessantes, assim. Ele é de Escorpião, com a lua em touro, enfim. Ele é de Escorpião, Ele é de Escorpião, Caramba, com né? a lua Novembro em faz touro. aniversário. Novembro vai de aniversário. E também tem, olha, eu acho que hoje nós vamos chegar na idade real da Glória Maria. Que sacanagem. Esse é o maior enigma. Você acha maravilhoso? Não, eu acho que é um grande Eu acho enigma. uma sacanagem, é um grande enigma realmente. Se ela não quer falar, o que você tem que xeretar? Eu levei muito a sério, levei de lição de casa. Tá. E comecei a pesquisar, enfim, mas tem um detalhe que eu acho que a gente vai conseguir desvendar essa história, viu, Sônia? Depois você que aguente. Olha, a as gente consequências, imagina né? quanto, mas ela tem Mas carinha olha, de 35, 40, tá tem bom mesmo. demais, Mas- corpão maravilhoso. Mas vocês sabem que eu já na idade que aponta depois das histórias que eu fiz, eu achei que ela tá ótima para a tá idade que ela maravilhosa. tá. Eu acho a Glória Maria tão bonita. Eu também Eu acho ela uma acho, mulher sempre achei. tão diferentona, bonita, Estilosa, enfim, sofisticada. e sem dizer que é muito gente boa, Muito, né? muito Então, competente, né? extremamente. Também tem Luan Santana. Sim. Olha, Luan Santana que vai enlouquecer aí a tarde de todo mundo. Ele cuida dos cabelos tanto quanto o Aron também cuida. Vai pegar no meu pé hoje. Eu tentei fazer um topete hoje. Enfim, e tem muita novidade aí pra você. Então, Tá bom? daqui a pouquinho você volta, Volta gente. logo, Você chama, hein? tá? Beijo pra você. Tomando um cafezinho aí. Então, são os bafões, mas não perca não essa história do mapa astral, que realmente é muito legal, muito legal. Deixa eu dar um alô pra Mara Maravilha, nossa querida Mara Maravilha, não é? Porque desde ontem ela está sendo assim, mais, como é que diremos? Ela está sendo Massacrada, chicoteada. É quase esse termo. nas redes sociais, porque ontem, no programa que ela trabalha, no Fofocalizando, ela disse coisas em relação à transformação da Ivana em Ivan, na novela Força do Querer. E aí o pessoal ficou muito bravo com a Mara, que ela disse que agora ia ser de Ivana, ia passar para ser Ivo, não é? Uma coisa dessa. E que só essa história de que para procriar realmente só homem e mulher. Então as pessoas não perdoaram. Não. E ela passou a noite sem dormir, ela passou a noite sem comer, ela tá muito, porque ela já passou por uma situação dessa um tempo atrás com a neném, né? Que ela perguntou quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, naquela história da gravidez, da produção independente. Foi uma coisa doida. E ela não quer passar por isso de novo e ela já tá passando outra vez. Então, ela queria que ficasse claro que ela realmente fala as coisas de acordo com a religião dela, não que ela seja, porque ela acha que o rótulo de homofóbica que está todo mundo colocando é quando você tem raiva da pessoa, quando você agride, quando você aceita, você não aceita e nem quer conviver. E ela falou, e não é isso, não faço diferença entre as pessoas, eu não vou gostar mais ou menos, eu só não concordo que seja assim por conta da minha religião, eu sigo a Bíblia, e esse é o ponto da Mara Maravilha. Então, Mara, tá explicado aí o seu lado, vamos ver, né, se agora diminui aí o massacre. Ela Como deu uma você resposta, falou, né? chicoteada, Chicoteada, e acho que não faz muito sentido o termo homofóbico. Eu entendo que as pessoas se rebelaram, ficaram revoltadas, mas quem conhece a Mara de perto sabe que ela é rodeada por pessoas que são gays, pessoas que trabalham com ela, então, não sei, mais uma vez caiu no olho do furacão aí, né? Exatamente, e faz parte, né? Mas tá dado o lado da Mara, tá certo? Bom, tem uma outra coisa pra gente comentar aqui, que é a seguinte, aliás, falando nesses assuntos, não é, de sexualidade, o Ronaldo Esper, agora tá todo mundo falando que ele deixou de ser gay, lembre-se, ele mesmo contou aqui pro nosso programa, numa entrevista que ele fez, acho que foi com a Cintia Lima. E o que acontece? Ele deixou de ser gay e agora ele tem uma namorada. Tanto que o Flávio Rico estava dizendo hoje que ele viaja a cada 15 dias para Paris para poder ver essa namorada. Aquilo foi levado em conta
revelou a atriz Maitê Proença. Essa reportagem, inclusive, está no site R7, não é? E é uma reportagem que, com certeza, atinge em cheio o público, os fãs da Maitê Proença, e ainda mais nesse país que a gente vive, que só aqui em São Paulo, nos últimos 2 dias, 3 dias, a gente teve 4 feminicídios, 4 casos de assassinatos de mulheres dentro de casa, e alguns deles, não é, em presença dos próprios filhos pequenos. Uma situação parecida com essa vivida pela Maitê lá na década de 70, lá no ano de 1970, na cidade de Campinas, interior aqui de São Paulo. Então vocês veem que o tempo passa, né? Décadas passam, os anos estão aí sempre batalhando nesse assunto, sempre marcando essa história. Já se mudou muito da mentalidade em relação à mulher, mas muito pouco a ponto de chegar a impedir que crimes como esses aconteçam. Acontecem há séculos e continuam, infelizmente, acontecendo. Então a gente tem que continuar batendo nessa tecla, tem que continuar conscientizando, tem que, se possível, e eu acho que é possível, não é? Endurecer, enrijecer essas leis que punam esse tipo de caso, porque o que a gente tem aí, por mais bem intencionada que tenha sido feita, que tenha sido promulgada, não funciona a ponto de impedir, ou pelo menos de diminuir o número de assassinatos de mulheres dentro de casa, fora de casa, mas da violência doméstica realmente que a gente tem visto no nosso país. Nós somos um dos campeões do mundo em termos de assassinato de mulheres, para vocês terem uma ideia. Então, quando ela enfrenta o público, quando ela vai para uma plateia, Maitê Proença, quando ela vai falar sobre violência em casa, ela está mostrando como esse tipo de coisa é antigo, né? Como esse tipo de coisa marca para toda a vida, e como esse tipo de coisa não destrói apenas aquela pessoa que morreu, destrói também a família inteira, não é? O caso da pessoa que matou, aí já tem, claro, que assumir as consequências, mas é isso realmente, gente, atinge uma família inteira, e ela dá graças a Deus por ter sido uma sobrevivente, com todas as marcas, com todas as cicatrizes, mas ela é uma sobrevivente, ela é um ponto de luz nessa escuridão que foi a vida dela desde pequena, depois que essa tragédia aconteceu, tá certo? E é isso, puxa vida, né? Toda a nossa solidariedade hoje e sempre para Maitê Proença, porque só de falar nesse caso, só de imaginar o que ela possa ter passado e como isso ainda mora dentro dela e vai morar para sempre, a gente entende, ou pelo menos imagina a dimensão de viver uma coisa tão terrível quanto essa, tá certo? Bom, começar nossa roda da fofoca, tá aqui o Arotura, boa tarde, querido, pessoal. Márcia Piovesan, site TV Foco, Revista Tititi, aqui com a gente. Impressionante essa história, né, Márcia? Eu conhecia a história, mas não conhecia nessa profundidade. Ela nunca deu esses detalhes. Não, eu sabia que ele tinha matado a mãe e sabia que ele tinha se suicidado, e achava que era no mesmo momento. Sim. Mas não foi, né, porque ele chegou aí para um sanatório, ficou lá, depois é que ele cometeu o suicídio, e eu não sabia dos 2 irmãos também. Ou seja, uma destruição total, e de verdade eu não sei como é que ela aguentou, porque deve ser muito barra. Porque sozinha, ela deve ter sido criada por alguém, né? Deve ter, ela viajou muito o mundo, né? No final da adolescência. A vida de modelo, ela foi modelo mesmo, bem no né? início, né? A aparência, como você disse, chamava muita atenção. Beleza, a beleza, né? Agora, me remete a uma história que é muito próxima dos dias atuais, não tão próxima assim, que é a história da Suzane, Nossa, né? eu pensei porque nisso assim, é o também. primeiro caso de destruição familiar total. A gente viu o irmão da Suzane passando recentemente todos aqueles problemas, né? E a gente não teve mais notícias, mas lembra muito, porque destrói uma família. A gente amanheceu com a notícia de que o Christian Cravinhos, né, um dos irmãos Cravinhos que assassinaram os pais da Suzane, amando dela, em liberdade. Agora não é nem condicional, é regime aberto, não é o semi-aberto. Quer dizer, os 2, né, morreram da forma bárbara e eles vão ter direito de continuar a vida, porque eles são jovens, né? Eu já conversei com advogados, eu não sei se passou, se mudou alguma coisa, mas a gente não pode chamar de assassino, você sabe? Depois que a pessoa cumpre, ela não é mais assassina. Senão a gente aqui pode ser... Olha só,
a mãe assassinada, o pai se mata, né, depois de passar um tempo no manicômio, um irmão morre de tanto beber e o outro irmão da Maite Proença, ele vai pelo caminho das drogas pesadíssimas. Então ela pergunta, ela fala, o que pode sentir uma pessoa que sobrevive a tudo isso? Porque a vida dela foi completamente diferente, marcada totalmente por essa tragédia, mas ela nasceu com o dom de interpretar, ela nasceu com talento, ela nasceu com uma beleza que todo o pessoal da época em Campinas comentava que era a própria beleza da mãe, né? Talvez daí o ciúme doentio do pai, e ela fez sucesso na vida, e ela se casou, e ela teve a filha, enfim, ela teve uma vida mais dentro dos padrões do que os outros que não conseguiram completar um ciclo de uma maneira mais saudável. Então, olha só o que ela diz, e que eu vou ler aqui para vocês, segundo publicado no jornal O São Gonçalo, que diz o seguinte, olha, ela lembrou que a rotina dos pais não demonstrava que algo tão violento fosse ocorrer dentro de casa. Por isso que prestar toda atenção, né, às vezes não basta, porque às vezes as coisas explodem de repente, são imprevisíveis, você não tem como prever a violência doméstica, em muitos casos, né? E ela diz, eu não gosto de falar muito sobre isso. Nós tínhamos uma família perfeita. Eu tocava vários instrumentos, eu praticava esportes, eu falava idiomas. A minha mãe tocava piano de cauda e o meu pai, quando ele chegava em casa à noite, ele contava histórias e fábulas da mitologia. Havia mágica. Mas depois da morte da minha mãe, ele foi morar em uma chácara e mais tarde ele morou em um manicômio. Eu perguntei a ele por que não atirou na minha mãe e ele disse que a faca era uma extensão do corpo dele. Tudo isso ela contando ali para toda a plateia da 8ª edição da Semana de Justiça pela Paz em Casa, não é? Apesar do crime ocorrido em 1970, olha só, ela disse que o pai foi julgado 2 vezes e absolvido com a ajuda de depoimento dela. A atriz explicou que teve receio de também ser morta pelo pai. Por isso, ela teria agido dessa maneira, que é a resposta que só vem agora, em 2017, depois de um crime acontecido em 1970, né, e que durou vários anos para ser julgado e que teve os depoimentos dessa filha adolescente defendendo esse pai que assassinou barbaramente a mãe dela. Por que ela teria feito isso? E só agora ela responde a mais absoluta verdade, né? O medo de que ela fosse morta da mesma maneira. Agora, ela também hoje, já mulher madura, né? Já com vários ciclos da vida vividos, ela diz que acha que aquele homem, que é o pai dela, não era um assassino. Ela diz, eu acredito que ele não teria mais agido dessa maneira. Ele tinha cometido aquele gesto de loucura, que tinha destruído a nossa casa, mas ele não continuaria naquela prática. Ou seja, ela acha hoje, olhando, né, depois de tantas décadas desse crime bárbaro, quando ela olha para essa história, ela acredita que o pai matou a mãe, mas ele seria incapaz de matar qualquer outra pessoa. Ele não continuaria matando. Aquele foi um episódio único na vida dele. Essa é a visão que ela tem. E essa grande violência acontece em uma escala. Não acontece num rompante, diz ela. A situação neurótica é que leva a isso. Eu acho que a minha mãe não foi cautelosa, porque ela conhecia a pessoa rígida que era o meu pai. Faltou alguma coisa na forma de agir daquela família. E a Maite finalizou a participação nesse evento, não é? Na Semana da Justiça pela Paz em Casa, dizendo o seguinte, dizendo que as vítimas precisam procurar por ajuda. E aí que ela fala em relação aos irmãos também. E ela diz o seguinte: quando acontece uma coisa, não é só a mãe que sofre, as outras vítimas também sofrem. A violência atinge a todos. Eu tinha 2 irmãos, um se matou de tanto beber e o outro entrou para as drogas pesadas. Meu pai acabou se matando também. Então, quem sobrevive a isso, como no meu caso, passa a vida se perguntando se tem valor, passa a vida se perguntando por que eu não consegui impedir essa tragédia. Ninguém pensou na gente, naquela estrutura alegre, nada. Muito boa tarde.
tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E vamos direto para a nossa primeira página, que a história hoje é uma história que as pessoas já conhecem, é uma história muito triste, na verdade ela é muito trágica e ela faz parte da vida de uma das mais belas atrizes brasileiras e de muito talento também, não é? Com grandes personagens já vividos na telinha. E eu estou falando de Maitê Proença, que dessa vez resolveu falar sobre o assassinato da própria mãe há mais de 40 anos passados, não é? Com detalhes que ela nunca havia contado antes, porque é uma situação que, claro, vocês devem imaginar que acompanha todos os dias da vida dela. E ela mesma diz que ela não gosta de falar desse assunto. Ela fala realmente quando é fundamental, quando tem um motivo, como é o que aconteceu agora, porque ela fez participação na oitava edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. E a mãe dela foi assassinada em casa. Foi uma tragédia de violência doméstica, com toda certeza. E ela esteve participando dessa semana contra a violência em casa e foi onde a Maitê resolveu contar mais detalhes de como as coisas aconteceram. Porque o pai, né, ela disse que ela tinha uma vida normal, a casa dela era feliz, inclusive, não é? Ela era uma menina bem de vida, uma menina bonita, que falava vários idiomas, os irmãos bem, a mãe, professora de um grande colégio em Campinas, o pai magistrado, enfim, tudo dentro da casa e fora da casa corria normalmente. Ela disse que tinha uma casa que parecia inclusive alegre, né? Uma coisa de viver em harmonia todo mundo. Ninguém poderia imaginar que o pai fosse assassinar a própria mãe dentro de casa e com 16 facadas, na verdade. E foi isso que aconteceu e ela era apenas uma adolescente. Mas há uma coisa que sempre chamou a atenção na história da Maitê Proença, que só agora ela está revelando o motivo, é que o pai, por esse crime bárbaro, hediondo e cruel, ele foi absolvido 2 vezes. E ele foi absolvido 2 vezes, principalmente por conta do depoimento dela. Principalmente por conta da própria filha estar tomando a defesa dele nos tribunais. E ninguém entendia uma coisa dessa. Durante muitos anos, as pessoas explicaram assim, puxa vida, já tinha perdido a mãe, não queria ficar sem o pai, não queria ver o pai apodrecendo numa cadeia. E ela fez isso por piedade. Na verdade, nessa 8ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, segundo o jornal O São Gonçalo, ela contou que ela deu esse depoimento em defesa do pai por medo de ser assassinada dentro de casa também. Olha só a extensão desse trauma e dessa tragédia. Ela viu praticamente, né? Foi dentro de casa que a mãe foi assassinada, mesmo que ela não tenha visto o exato momento, foi dentro daquela casa. E aí ela ficou com medo que acontecesse com ela também. Ela também era mulher, né? Ela era filha, ela não sabia o que podia acontecer. Ela tinha medo desse pai, apesar de tanto que doía vê-lo numa situação como essa também. Tanto que ele, depois, os últimos anos de vida dele, ele passou num manicômio, na verdade. E ela disse que teve um momento em que ela perguntou para o pai: por que você já não deu um tiro na minha mãe, ao invés de 16 facadas? E o que ela ouviu desse pai é que a faca era uma extensão do próprio corpo dele. E eu já vi isso já ouvi isso de várias pessoas, de vários criminalistas, né? Dizendo, e psicólogos também dizem que quem prefere faca é porque sente que é como se ele mesmo estivesse ferindo com a mão, que aquilo é uma extensão do próprio corpo dele. É quando a pessoa tem uma raiva mortal da outra que quer tirar a vida com as próprias mãos, né? E a faca é o que simboliza esse tipo de coisa. E essa foi a resposta que a Maitê Proença teve do próprio pai. Então a descrição que ela faz dessa história, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão ver também o que ela diz em relação a quem sobrevive a uma tragédia como essa,
que é o caso dela. Porque o gente é processado, né? E a gente periga a gente ir pra cadeia. Exatamente. Você não pode usar a palavra e no caso da Maite Proença, quando a gente fala que ela deu um depoimento que foi, acho que fator preponderante aí para fazer com que o pai fosse absolvido, você fica pensando, né? Tudo bem, foi lá isso aconteceu em 70. A gente não sabe quando que ocorreu esse depoimento, mas deve ter sido lá para ela. 2, 3, 4 anos. Agora a justiça naquela época já não funcionava, agora continua não funcionando e por isso que é importante as pessoas terem coragem, né, e contar realmente. Exatamente. É por isso que continua, tantas mulheres continuam mulheres, gays, enfim, sendo assassinados brutalmente, porque não tem punição. O cara vai lá, mata, se o cara tá na rua agora. Não tem punição. Você é condenado a 30, você faz 6, tá tudo bem, já saiu e tomou banho de sol lá e pronto. Bom, vamos fechar essa história, né, mas que eu acho que a gente precisaria ter pena de prisão perpétua, precisaria realmente. Para crimes hediondos, não é? Exatamente. Sim. A mãe radical, né, mas acho que é isso. Não, mas é isso mesmo, porque você vê o Manfred e a Marísia, os pais da Suzane, né, não voltam nunca mais. E os caras vão poder continuar a vida na boa, e o André daqui pra também, frente, talvez nunca mais se recuperar. Ele não é um sobrevivente, na verdade, ele não né? Ele não, foi destroçado, e um cara que é genial, né? A própria Suzane tem os direitos que ela teve, que a gente sempre fala, que deixa todo mundo com os olhos arregalados, inacreditável. Inacreditável. Esse nosso país tem tem muito sabe, né? o que evoluir em termos do que seja realmente justiça. Mas olha aqui, vamos começar nossa roda falando de uma coisa bonitinha, viu? Que foi a namorada do Marcelo Rezende ter feito uma tatuagem em homenagem a ele. Vocês viram? Bonitinha, né? Achei muito legal. A Luciana Maceda publicou hoje, né? Olha só. Love, amor e o símbolo do infinito, e né? com direito à legenda, né? Mais uma vez mostrando todo o otimismo dela. Qual foi a legenda? Dizendo que mais uma vez eles venceram, que estão juntos, que tem fé, tem amizade, tem amor. Então, mais uma vez, a apoiadora do Marcelo Rezende. Claro. Nesse momento tão difícil, né? Achei muito legal. Agora, eu não sou a favor, isso não é o caso, mas não sou a favor de tatuar o nome do parceiro ou da parceira que seja. Mas ela fez uma coisa mais geral. Ela fez amor, que é o que os une, e o símbolo do infinito. Ou seja, isso caiu muito bem. Caiu muito bem. Muito legal. Acho lindo. Simples, bonitinha, né? Fofinho. E uma homenagem, sim. E que deve ter feito muito reflete. bem pra ele, Sem né? dúvida, né? Muito legal, realmente. Acho que ela tá fazendo muito bem, né, Sônia? Ela tá sendo uma apoiadora, se mudou pra casa dele, como nós noticiamos aqui. Né? Então tá sendo uma guerreira. 4 meses já morando com ele mesmo, tá? Com o Marcelo Rezende nessa batalha. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos ter os bafões com o Felipe Campos. E entre os bafões tem o mapa astral do Marcelo Rezende. Olha, eu tive dando alguma olhada, assim, tem umas coisas tão interessantes de se falar. Inclusive o mapa astral fala sobre doenças, como elas se desenvolvem e por conta de quais emoções. E que a pessoa do signo dele, do ano dele, pode passar por esse tipo de coisa também. É muito interessante. Daqui a pouquinho o Felipe Campos passa essas coisas aí pra gente nos seus bafões, tá certo? É muito interessante, né? Muito legal. Muito. Ontem ele falou de mapa astral aqui, eu nem me lembro de quem, acho que foi foram 2 mapas astrais, e assim, foi um sucesso danado, o pessoal queria saber também, não sei o quê, aí estão pedindo para fazer. Foi da Eliana e da Adriane Galisteu, é verdade, que a Galisteu pode ser contratada de fato para elenco fixo da Globo, não só para Dança dos Famosos, e que a Eliana pode receber uma proposta para deixar o SBT. É 2 coisas que o mapa astral aponta. 2 coisas fortes, né? 2 coisas fortes. Aí o pessoal começou a pedir, mas faz de outro artista, isso, aquilo, e todo mundo, a maior parte dos pedidos que o Felipe recebeu foi para mapa astral do Marcelo Rezende, que todo mundo quer saber notícias, né? Da recuperação dele, essa coisa toda. Então hoje a gente vem com o mapa astral. Felipe já está na redação? Então vamos o que ele tem para falar. Oi, Felipe! Boa tarde, Sônia! Tudo bem, gente? Tudo, e você? Tudo bom? Marcinha, lindo, lindo, amor. Olha o aroma. Dá uma palhinha. Tudo bem? Dá uma palhinha pra gente. Pois aí. Você estava falando do mapa astral do Marcelo Rezende, bem revelador, viu, Sônia? Sim. Foi interessante, procurei novamente a Márcia Gregório, que está colaborando super com essas histórias, e